eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Eu vou ler o verso 4, esse é o 2. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caístes. Isso aqui está no capítulo 5 de Gálatas, versos 2 e 4. Então, aqui é para a gente entender bem rapidinho, não é só para a gente meditar. Estamos falando dessa série sobre salvação pela graça, não tem salvação pelas obras, pelo cumprimento da lei. Não existe isso, não vá tentar guardar a lei para ser salvo, porque não funciona assim. E aqui diz assim, se vocês quiserem se circuncidar, quer dizer, voltar ao passado, a circuncisão teve um período que distinguia o povo de Israel. A circuncisão era feita no 8º dia, o dia que o corpo tem mais capacidade de cicatrização. Não é à toa que Deus colocou aí o 8º dia. Foi por isso. Isso marcava, vocês é um sinal entre nós. Desde o momento em que o povo de Israel, como povo, como nação, geografia e tudo mais, deixou de ser o povo de Deus escolhido, mas eles também podem fazer parte do povo, aquilo se abriu, o Israel é espiritual agora, ele não é geográfico, ele não é de parentesco, de hereditariedade, ele é espiritual, então você não precisa mais fazer a circuncisão, não é? A circuncisão física, que é a operação de fimose. Então você agora faz a circuncisão no coração, é uma marca interna, não é? E aqui Paulo vem dizer assim, bom, de Cristo vos desligastes. Quer dizer, se você vai voltar às práticas antigas, são essas práticas antigas, não é a lei dos 10 mandamentos e outras leis que falam sobre uma questão de comportamento. Essas não, você não vai parar de não roubar, não mentir, né? Adulterar, isso não cabe para o cristão. Faz parte desse Israel espiritual. Mas se você for voltar às coisas, lá, guardar a lei nesse sentido, que lei? A lei da circuncisão e algumas outras leis que tinham que ver com o povo de Israel como nação, que tinham que ver com o cordeiro que era morto, o ritual do santuário. Essas leis não têm mais sentido. Não tem mais sentido você colocar um candelabro na igreja, pode até colocar, é bonito, tudo mais, mas aquilo não tem mais o significado que tinha antigamente. Não é? Os pães da proposição, o altar, não tem mais sentido isso. O que tem sentido hoje é o que Cristo fez por nós. Salvação pela fé, a graça através da fé. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo. A gente está todos os dias aqui às 6 da manhã, com outros horários alternativos. A gente também está no Deezer, no Spotify, também no NT Play, e nós agradecemos muito o apoio que recebemos dos Anjos da Esperança, que nos ajudam a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Isso é uma coisa muito boa, saber que o Evangelho está sendo pregado, e a gente não sabe onde está indo. Não é? Impressionante as mídias sociais, os cursos bíblicos também, que são feitos aqui gratuitamente, graças aos Anjos da Esperança, nossa rede de TV, de rádio, tudo isso aí para pregar o Evangelho. O nosso canal do YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, aí você encontra todos os capítulos da Bíblia gravados. Compartilhe com os seus amigos, tanto o canal como o capítulo do dia. E aos Anjos da Esperança, nós agradecemos. E se você quiser ser um Anjo da Esperança, é muito simples, está aqui um WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem para se tornar um Anjo da Esperança. Um anjo, uma anja ou um anjinho, né? Que Deus possa abençoar você. E graças aos Anjos da Esperança também, vamos falar aqui desse curso tão extraordinário que a Darleide preparou. São 8 lições, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Que material fantástico. Tem um outro número de WhatsApp aqui, você pode pedir essa revista e vai pelo correio, tá bom? Nós vamos para um intervalo agora e na volta o Salmo 142. Não sai daí, a gente volta já já.
Muito bem, estamos de volta e hoje para estudar o Salmo 142. Um bonito salmo também, é uma oração no meio de grande perigo, né? É tudo para gente. Eu fico imaginando o judeu, né, cantando esta música diante de um perigo. Né, quando eu frequentava outra denominação, eu ficava repetindo algumas palavras quando tinha um cachorro na rua, que eu tinha medo de cachorro. Passava de um cachorro na rua e, sabe, a gente morava em periferia, o cachorro sai correndo atrás da gente, né, da bicicleta, né, quando a gente tinha bicicleta também. Então a gente ficava repetindo umas palavras que minha avó tinha ensinado, é como um mantra, né, para que eu tivesse uma proteção lá de alguém, para os cachorros não me pegarem, né, não pegarem. Quando eu perdi alguma coisa, eu também fazia um mantrazinho para isso daí, mas na realidade, esse aqui é um salmo, é uma oração, quando a gente está em grande perigo, é uma música para ser cantada nesse momento. O que isso vai, ou iria, né, e vai hoje, a gente não vai cantar, pode ser até que exista um desses salmos aqui, ou este salmo cantado, eu não sei, mas isso vai desviar a gente do foco do mal, não é? Se você está de noite sozinho em casa e começa a pensar assim, começa a ouvir barulho, meia-noite, 1h, de repente você... eu tenho medo de ficar sozinho. Sabe, o seu foco está no medo de ficar sozinho. E isso vai levar você a ouvir alguns barulhos, ou digo melhor, a interpretar algumas situações de maneira equivocada. É porque o seu foco está no negativo. Quando o seu foco está no negativo, aí tudo fica escuro. Tudo fica embaçado. Você não enxerga. Falta luz, porque você está focando só num ponto. Para tomar uma decisão, a gente precisa ter o máximo possível, ou ver o máximo possível do horizonte, das possibilidades. E o bom psicólogo, o bom conselheiro, ele vai tirando de você isso, vai abrindo essas possibilidades. Olha que coisa bacana, o trabalho do psicólogo, o trabalho de um conselheiro, um terapeuta, é extraordinário. Ele vai descortinando diante de você, vai tirando de você. Olha aqui, mas você pensou nisso? Olha, veja, é mesmo. Aí você abre. Tira o foco do mal. E isso é esse momento. Alguns acham que Davi escreveu isso se lembrando da caverna de Adulão. Nossa, Davi estava escondido, sendo perseguido por Saul. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando aqui, né? Mas Davi, que seria o rei, estava sendo perseguido, seria o próximo rei. Estaria sendo perseguido pelo rei atual, que queria matá-lo e colocar o seu filho no lugar dele, né, no reino. Ele tinha sido já ungido. Então Saul vai assim, vai com tudo. Ansiedade, desespero, abandono, muito magoado. É assim que a gente se sente, né, dentro da caverna de Adulão, se é que ele escreveu isso pensando. É uma angústia prolongada. Uma angústia prolongada deixa você doente. Por isso que eu digo, o foco. Você está olhando sempre o ruim, o negativo, não é? Sempre você está olhando, não vai dar certo. Olha aí, todo mundo está me perseguindo. Continua assim. Você vai ver que algumas doenças vão aparecer. Somatiza. São doenças psicossomáticas, né? E algumas já estão lá e elas são potencializadas quando você foca só o ruim, não é? Foca só o ruim. Tem uma pessoa lá na minha comunidade, amo muito, é o Diego, vou mandar um abraço para o Diego, a Jaque. Ele enfrentou uma cirurgia de 10 horas. Você conversa com ele, com a esposa, ele emagreceu 16 quilos, você conversa com ele, estão para cima. O foco deles não é no problema que eles tiveram para a cirurgia. Claro, isso é importante. Mas o foco deles é na vida. Vão viver a vida o máximo possível. Agora, se eu passo uma cirurgia, não vai dar, porque fulano aconteceu isso, morreu ali. O foco seu, tira o foco do ruim. Isso não quer dizer a crença no pensamento positivo, é muito mais do que isso. É colocar o seu foco em Deus, não é? Essa angústia prolongada mata. Opa! Mata a vida. Você pode nem morrer, mas mata a vida. E aqui a gente tem
algumas coisas, alguns ecos da caverna, né? Primeiro, Senhor, ouve as nossas orações. É o pedido de Davi. Depois ele diz assim, Senhor, ou ele afirma, o Senhor conhece as nossas circunstâncias. Ou ele pede também, Senhor, supre as nossas necessidades. Nessa visão tríplice, Davi, esse é o 5º Salmo de Davi nessa série, né? Nós vamos até o 7º Salmo de Davi, depois temos mais 5 salmos de louvor, ali para terminar. Mas Davi, ele pede a Deus, Senhor, ouve as nossas orações. Quando você estiver na caverna, olha para fora, não dá para olhar para fora, imagina o sol, imagina a luz entrando, imagina o vento batendo no seu rosto, o calor do dia, imagine ouvindo as árvores, o farfalhar das folhas das árvores. E aqui ele diz assim, ao Senhor ergo a minha voz e clamo. É desespero isso. Em quem a gente vai buscar auxílio? No Senhor. Está na pior situação do mundo, está na caverna de Adulão, se é o caso aqui, cheio de ansiedade, de desespero, de abandono, está muito irritado, muito magoado, angústia. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Senhor, ouve as minhas orações, ouve as nossas, Ele vai ouvir. Aliás, está ouvindo. Quando você diz assim, eu não quero orar, você já está orando, você está falando, Senhor, eu não quero falar contigo, já está orando. Mas eu não tenho vontade de orar, não tem problema. Diga para Deus, Senhor, eu não tenho vontade de orar. O Senhor sabe que eu não quero orar, já está orando. Faça tudo, mas faça no colo do Senhor. É a música do quarteto, né? Chore, mas derrame as suas lágrimas no colo do Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, diz o verso 2. À sua presença exponho a minha tribulação. Quem eu devo buscar? Ao Senhor. No escuro, no claro, na dificuldade, no momento tranquilo, foco no Senhor. Senhor, conhece as minhas circunstâncias. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, isso é angústia, hein? Conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilhas. E aí ele vai, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio existe. Eu não tenho amigos, não tenho lugar para ficar. Senhor, olha as minhas circunstâncias, olha para a minha direita, não tem amigos. O rei está me perseguindo, ele abandona uma guerra para ficar atrás de mim com centenas de homens. É absurdo isso, está errado, mas ora para o Senhor, fala para o Senhor. Senhor, veja as minhas circunstâncias, eu não tenho nem amigos, nem lugar de refúgio. Agora veja aqui esse surpreendente verso 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. No mesmo momento que ele diz assim, não tem nenhum lugar de refúgio, aqui não, mas o Senhor é meu refúgio. Deus não é um refúgio físico, é um refúgio espiritual. E tem uma coisa que eu já falei aqui, volto a repetir, eu tenho falado muito na minha igreja isso. Tenho falado bastante na minha igreja. Deus fez as suas promessas e alguns confundem com coisas materiais. Pode bater que ele abre, pode pedir que ele dá. Mas são coisas espirituais, viu? São coisas espirituais. Lógico, você vai falar com Deus assim, eu queria comprar uma casa, me ajuda, eu vou trocar de carro, o Senhor me ajuda a ter um carro bom, um carro... Você pode pedir para Deus, não tem problema nenhum. Mas Ele garantiu dar para você bênçãos espirituais. O fruto do Espírito, Ele garantiu. Peça essas coisas, peça e Ele vai dar. Em primeiro lugar, Deus, e as demais coisas são acrescentadas. Que demais? Carro, casa, não. As bênçãos espirituais. E aqui a palavra diz, a ti clamo, tu és meu refúgio, meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, estou muito fraco, eu preciso de força. Então, Senhor, supre as minhas necessidades. Senhor, ouve a minha oração. Senhor, as minhas orações, Senhor, conhece as minhas circunstâncias.
Senhor, supre as minhas necessidades. E aí vai. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. E quando você está com Deus, você está sempre em maioria. Sempre. Não importa que seus inimigos sejam mais fortes do que Deus. Qualquer coisa pode ser seu inimigo aqui. E o seu inimigo espiritual, ele não é mais forte do que Deus. Ele tem força, ele tem poder, mas tudo limitado. Tudo limitado, mas limitadíssimo. É uma cadeira. Não é o que fez a cadeira, ou a mesa, não é o marceneiro que fez a mesa. É a mesa. O seu inimigo é a mesa. Deus é o marceneiro. A inteligência vem dele, o poder vem dele, a criação vem dele, a redenção vem dele. Tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Qual cárcere? Se ele estava se referindo aqui à caverna de Adulão, ele queria ficar livre. Quem gosta de viver na caverna? Quem gosta de viver na escuridão? Quem gosta de viver num lugar úmido? Quem gosta de viver num lugar fétido? Quem gosta de viver num lugar sem perspectiva, sem saída? Aí diz assim, Senhor, tira minha alma do cárcere. E aqui é uma coisa interessante. Viu? Você pode estar dentro da caverna de Adulão. Ela pode limitar você. Mas se você entrega o seu coração e sua vida a Deus, você está livre. Muitos prisioneiros, condenados a anos de prisão, se sentiram livres dentro da cadeia porque encontraram Jesus. Não é o lugar, não é a minha circunstância, não é deixar de ser pobre. Muita gente diz assim, vou deixar de ser pobre, eu vou seguir a Deus. Não tem nada a ver, nada a ver. Mas não é quando você muda as circunstâncias que a vida vai melhorar. Você pode viver dentro das circunstâncias. Paulo pediu para Deus 3 vezes para tirar o espinho na carne dele. Ninguém sabe exatamente o que é esse espinho, né? Até alguns brincam dizendo que era sogra. Não era sogra, claro que não era sogra. Era alguma coisa que ele sofreu quando ele caiu do camelo, lá do cavalo, na estrada de Damasco e ofendeu os olhos. Não sei exatamente o que era, mas era um espinho na carne. Senhor, tira esse espinho da carne. Aí Deus não respondeu. Senhor, tira esse espinho da carne. Deus não respondeu. 3ª vez, Senhor, tira o espinho da carne. Ele disse assim, Paulo, tá bom, já deu, eu não vou tirar. Você vai conviver com isso. Não é um passe de mágicas, não é apertar um botão. Isso não depende, a sua salvação não vai depender disso. Disso sair. Convive com isso. Senhor, mas eu perdi uma perna. Oh, viva. Tem como viver. Agora eu estou bem melhor, graças a Deus, cirurgia, mas teve momentos que eu fiquei assim, puxa, será que eu vou ficar assim, né? Pegar uma coisa dali 1,5 m, eu não conseguia pegar. Mas Deus não me curou naquela época. Ele estava trabalhando no meu coração. Eu podia ter feito assim, anda, mas não fez. E assim conosco, não reaja. Você pode estar preso e livre. Ele diz assim, tira o quê? Tira a minha alma, tira o meu ser, o meu entendimento do cárcere. Aí eu vou dar graça ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Quer dizer, Senhor, trabalha aqui na minha cabeça, ou no meu coração, né? É mais um símbolo, mas trabalha na minha mente, me liberta. Senhor, ouve as minhas orações. Senhor, as circunstâncias não estão fáceis. Senhor, essas são as minhas necessidades, mas, que diz assim, a ti clamo, tu és o meu refúgio. Que você possa fazer essa oração hoje. Não importa as circunstâncias, não importam. O Senhor pode libertar você aí do jeito que você está. Aqui. Ore a Ele. Vamos orar juntos. Pai amado, te agradecemos por este salmo tão impressionante. Davi dentro da caverna de Adulão, talvez, ou preso de alguma forma. Ele está ansioso, está deprimido, cheio de angústia. Ele não tem amigos, não tem um lugar de refúgio, porque se estava na caverna, a caverna podia ser invadida.
talvez não tivesse outra saída, só uma porta de entrada e saída. Mas ele disse que o Senhor era o refúgio dele. Que possamos dizer essas mesmas coisas, se não temos saída, o Senhor é a nossa saída. O Senhor pode transformar nosso coração. Como Davi disse, eu não tenho nem amigos. Mas de repente ele diz lá no finalzinho, e vão olhar para isso que o Senhor fez para mim e vão ser meus amigos. Vão louvar o teu nome comigo. Que essa seja uma realidade na vida dessa pessoa que está nos escutando e vendo agora. E que precisa se libertar. E o Senhor é o refúgio. Em nome de Cristo. Amém. Vou ficando por aqui, o programa segue, mas amanhã a gente volta, hein, com Salmo 143, súplica por libertação, Salmo de Davi. A vida é cheia de altos e baixos. Às vezes estamos felizes e confiantes, outras vezes somos dominados pelo medo e pela angústia. Veja o caso de Davi. Se você ler o capítulo 17 do livro de 1 Samuel, encontrará a descrição de Davi em um vale enfrentando corajosamente o grande gigante filisteu chamado Golias. Porém, em 1 Samuel 22, encontramos o mesmo Davi, alguns anos depois, solitário em uma caverna com medo de Saul, o qual o estava caçando para lhe tirar a vida. Estas cenas nos mostram que, mesmo na vida dos seguidores de Deus, os cenários mudam, a fé vacila e o medo pode dominar o coração mesmo dos mais corajosos. Porém, algo não mudou em Davi. Diante de Golias, corajosamente Davi orou pedindo para que Deus permanecesse ao seu lado, fortalecendo. Dentro da caverna, no meio da angústia, Davi também orou, pedindo para que o Senhor estivesse ao seu lado, o confortando. O Salmo 142 contém a oração de Davi dentro da caverna de Adulão. Ouça. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Sabe, o que o texto bíblico nos lembra é que Deus é aquele que está ao nosso lado tanto nos momentos de alegria quanto de tristeza. Ele nos acompanha nos sucessos e nas derrotas. Sua mão nos fortalece nas lutas e nos consola na angústia. Podemos contar com Ele em cada estação de nossa vida. Por isso, não importa o período que você esteja vivendo agora, não deixe de conversar com Deus através da oração. Não importa a situação, sempre a oração é necessária. Ela nos fortalece nas lutas e nos consola na angústia. Afinal, como bem declarou a escritora Ellen White, a oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir e a saúde da alma ser conservada. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da vida religiosa.